Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Entre o tempo em que vives e o tempo que está por vir, entre o teu tempo e aquele que já passou, entre tempos, há uma cadeia que nunca se quebra, a cadeia da história. Olá, eu sou a Célia. Eu sou a Maria Antónia. Cabe-nos apresentar, Entre Tempos, um novo projeto de história. Ouvi um dia uma colega dizer que a profissão de professor é a que mais impacto possui, porque os professores ensinam a desenhar o mundo, porque está nas nossas mãos despertar vocações e preparar o futuro, e o futuro aprende connosco. Por isso me atrevo a dizer que os professores também estão na linha da frente, e concordará comigo, os obstáculos afiguram-se tantas vezes bem difíceis de transpor. São os programas que devemos gerir e cumprir, articulando-os com as aprendizagens e outros normativos. São os projetos que devemos dinamizar. São as nomenclaturas e as grelhas que estão sempre a mudar e às vezes a complicar. São os adolescentes, muitos deles problemáticos, que devemos motivar para a nossa disciplina. São as reuniões, as intermináveis reuniões e as formações que queremos fazer e outras a que nos obrigam com os inevitáveis sacrifícios pessoais. E qual cereja no topo do bolo pedem-nos resultados. E foi com os olhos postos nestas dificuldades que começamos a trabalhar. Já lá vão uns anos e nessa altura tinham acabado de sair os diplomas que implementavam a autonomia curricular e as aprendizagens essenciais. Esses diplomas suscitaram-nos inúmeras interrogações. Até onde ia a flexibilidade curricular? Em que diferiam as aprendizagens essenciais das antigas aprendizagens estruturantes? O programa mantinha-se na íntegra. Como evidenciar as aprendizagens essenciais no manual? Foram reuniões, debates, pedidos de esclarecimento. E quisemos também ouvir os professores, saber o que valorizavam no nosso manual, o que deveria ser alterado, o que gostariam de ver incluído que o projeto ainda não tinha. E deram-nos também o feedback da forma como os alunos trabalhavam com o manual, já que é aos alunos que o manual prioritariamente se destina. Aproveito aqui para agradecer aos colegas que falaram connosco, que nos receberam nas suas escolas, nas suas reuniões, porque foi do cruzamento de todas estas experiências que nasceu o projeto Entre Tempos, com todas as suas componentes. O projeto Entre Tempos dirige-se em primeiro lugar aos alunos. Procuramos que ele fosse atrativo, funcional e facilitador. Falando do manual, diremos que ele é extremamente organizado, permitindo o trabalho autónomo. Para começar, repare na clara e sugestiva distinção gráfica das aprendizagens essenciais, através da mancha amarela.
Já o que se encontra nas páginas com a mancha azul não é alvo das aprendizagens essenciais e, como tal, não será testado em exame. As aprendizagens essenciais identificam-se igualmente pela marca d'água. Nesta dupla página, podemos ver a perfeita articulação entre documentos e texto informativo. Os documentos correm na página da esquerda e em parte da página da direita, porque é através deles que se inicia a aprendizagem. Como podem ver, as questões encontram-se junto aos documentos, como nos foi solicitado, e tal facilitará a realização das respostas. Repare agora na novidade dos registros que incluímos nas margens do texto informativo e que potenciam a atratividade do manual. Para além dos conceitos e de vocabulário, trazemos "É curioso saber" e "Quem resiste a ler sobre as 6 mulheres de Henrique VIII". Notas biográficas. Esta é sobre o arquiteto Brunelleschi. Datas. Porque a situação no tempo é fundamental e os alunos confrontam-se com questões de ordenação cronológica. O manual revela-se ainda facilitador porque é enriquecido com rubricas que treinam as competências exigidas no ensino secundário. Essas rubricas são analisar documentos. Trazemos aqui um mapa, mas também temos o texto longo, a imagem, o gráfico, a obra de arte, o filme. Sugerimos como analisar, com conselhos a seguir, e depois lançamos as questões dinamizadoras. Outra rubrica é comparar documentos. A competência de comparar 2 documentos, e nomeadamente 2 textos, distinguindo aspectos em oposição, não é fácil de atingir, mas queremos facilitá-la treinando. Aproveitamos para lhe dizer que estes 2 exemplos de análise de mapa e de comparação de documentos escritos figuram como recursos interativos no manual digital, permitindo uma interessante exploração. Outra rubrica é os dossiês documentais. Os colegas deram-nos o melhor feedback sobre esta rubrica, que se mantém e reforça a competência de análise das fontes. E trazemos novos dossiês, atrativos e úteis. E sem estar relacionada com a análise documental, temos a rubrica Relembrar. Vem no fim das unidades e resume-as de uma forma clara e ordenada. Mas não se fica pelo texto de resumo. Contempla as personalidades que sobressaíram, as datas e as palavras-chave, às vezes os lugares, as obras publicadas. O caderno do aluno é outra componente do projeto Entre Tempos. Destina-se a preparar e a treinar a avaliação. Está profundamente renovado e enriquecido. Abrindo pelo lado da capa, surgem as fichas formativas com questões tipo exame. Fichas que são antecedidas pelos esquemas conceptuais, bastante desenvolvidos. O aluno recorda a matéria e depois treina as competências. E deste modo podemos dizer que existe uma perfeita articulação entre o manual e o caderno do aluno. Abrindo o caderno pela contracapa, encontramos como responder às questões de um teste, com a resolução comentada de um teste de avaliação tipo. Damos igualmente informação sobre a tipologia das questões, bem como conselhos básicos a ter presentes no estudo para os testes e ao longo do ano. Mas claro que no processo de ensino-aprendizagem existem sempre 2 lados. E se de um lado está o aluno, do outro lado está o professor. E o nosso projeto foi também concebido a pensar em si. Focamos, em primeiro lugar, nos recursos do manual. E investimos mais uma vez nos documentos. O conjunto documental foi sempre a nossa imagem. É dos documentos que nasce a história. Queremos documentos que, para além de pertinentes e apelativos, sejam em número suficiente para a aula e para o trabalho de casa. Sobretudo, que permitam ao professor personalizar o seu trabalho, escolhendo um, não escolhendo o outro, de forma a construir a sua aula de acordo com aquilo que quer fazer e com os alunos que tem na frente. Pesquisamos muito, há muitos documentos novos, vai gostar.
Também ao encontro das solicitações dos colegas, elaboramos os tópicos de correção de todas as questões do manual. Em papel, optamos por os editar num livrinho à parte, fininho, que pode facilmente transportar consigo, sempre que assim o entender. Aproveitar uma aberta de trabalho na escola, por exemplo. Ainda no manual, e como absoluta novidade, incluímos a rubrica Exclusivo Professor. Existe apenas no manual de professor, claro, e corre na banda lateral da página da esquerda. Nesta banda, inserimos informações sobre os documentos de cada uma das duplas de páginas. Não se trata de mais matéria, mas sim de notas curiosas sobre um documento, contextualização de uma frase, informações sobre um autor, enfim, tudo aquilo que pode ajudá-lo na análise dos documentos. De facto, partilhamos agora consigo algumas das informações que inevitavelmente resultam da nossa pesquisa por novos documentos. Decidimos não as deixar desta vez arquivadas nos nossos cadernos de trabalho, porque acreditamos que podem contribuir para diminuir um pouco o tempo que gasta na preparação das suas aulas. A pensar nos professores, o projeto Entre Tempos oferece um atrativo e completo dossiê do professor, com múltiplos recursos. O separador Planificações inclui as planificações para todas as aulas, como nos foi solicitado. O separador Avaliação, além de 6 testes sumativos com matriz, grelhas e tópicos de correção, contém uma profusão de questões que cobrem todos os módulos, também acompanhadas das resoluções. O colega poderá utilizá-las, por exemplo, como questões-aula. Lembramos que a formulação das questões e a estrutura dos grupos se aproximam do que vem sendo praticado no Exame Nacional. Seguem-se os separadores recursos didáticos, soluções do caderno do aluno e material para apoio ao desenvolvimento de projetos, neste último caso destinado a debater os direitos humanos, permitindo uma exploração na área da cidadania. Colega, estamos convictas de que este dossiê do professor constituirá um auxiliar precioso na preparação das suas atividades letivas. Mas não é tudo. Há ainda a Escola Virtual. Estão a ver neste momento o novo desenho da nossa página da Escola Virtual. Na parte superior, as capas que dão acesso direto às páginas do e-manual. E na parte inferior, um menu com várias janelas. Clicando na primeira janela, na verde, acedem a todo o material de projeto num formato muito semelhante àquela que estavam habituados. As outras janelas permitem um acesso mais direto, mais rápido, consoante o tipo de recursos que pretendem. Planificações, avaliação, PowerPoints. Muitos destes recursos encontram-se em contexto nas páginas do e-manual. Cá temos uma dupla página que nos vai servir de exemplo. Na barra da esquerda, reparem, temos 2 cores e na parte inferior, azul, temos assinalados os recursos exclusivos do professor. Neste caso, as soluções das questões que pomos aos documentos desta página e que pode projetar. Estarão também, por exemplo, os PowerPoint. Neste caso não há PowerPoint associados, mas há um dos vários vídeos que preparamos especialmente para o nosso projeto. Vou mostrar só um bocadinho. Entre as colinas do Palatino, Quirinal e Viminal, erguia-se o primitivo Fórum de Roma. Para esta praça, sempre animada, convergiam senadores e homens de negócios, juízes e advogados, sacerdotes e cidadãos comuns. Aí se tomavam decisões políticas, se resolviam querelas judiciais, se prestava culto aos deuses. Era também um local de convívio, ponto de encontro das gentes da cidade. Este é um dos nossos vídeos. Vai permitir-lhe deambular com a sua turma pelo coração da antiga Roma. Mas vai também poder levá-la a partilhar a vida monástica de Alcobaça ou a penetrar num fresco de Rafael. Já agora, há pouco, logo no início desta apresentação, sobre a ampulheta, visualizou a introdução ao primeiro dos 3 vídeos que elaboramos para apresentar o programa.
vai poder iniciar cada um dos módulos com um destes vídeos que sintetiza de uma forma encadeada os conteúdos a lecionar. E há mais recursos novos, especialmente virados para a análise dos documentos. Não deixe de os procurar. Não cabe tudo numa lote que está a ver. Entre Tempos é muito mais do que a sua versão em papel. Esperamos que lhe agrade, que nas suas mãos contribua para o sucesso dos alunos e para os cativar para a nossa disciplina. A história. Bom trabalho, fique bem. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz.